Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nessa aula de matemática, a gente vai falar um pouquinho de história da matemática. Bom, nós vemos aqui na tela um tabuleiro de xadrez, também utilizado para jogar damas. Como é que funciona o tabuleiro de xadrez? Você tem os quadriculados, os quadradinhos, você tem 8 linhas e 8 colunas. Então, em cada linha você tem 8 quadrados, em cada coluna você tem 8 quadrados. Então, quantos quadradinhos tem aqui no total? Tem, se são 8 linhas e 8 colunas, isso equivale a calcular a área do quadrado. Esse tabuleiro é quadrado. Então, 8 linhas vezes 8 colunas dá 64 casas. Então, o tabuleiro de jogo de xadrez tem 64 casas. Bom, você já viu aqui também a fotografia do trigo. E você já vai entender por quê, por causa da história que eu vou contar. Então, você está vendo aqui, olha, grãos de trigo na fotografia. Bom, mas qual é o título aqui da nossa aula? Ó? Progressão geométrica e o jogo de xadrez. É porque tem uma história que é contada, se passou na Índia há muito tempo. Tinha o rei e o filho do rei morreu, parece que numa guerra. E o rei ficou muito triste, muito deprimido. E um súdito do reino, ele levou ao rei esse jogo de xadrez. Parece que o jogo não era conhecido, né? Não sei se foi esse súdito que inventou, né? Mas a história que eu ouvi é que ele criou o jogo de xadrez e apresentou para o rei. E o rei ficou encantado com esse jogo de xadrez. Encantado. E ele disse para o súdito, né? Aquilo animou o rei, né? Trouxe, assim, vida de volta para o rei. Porque realmente o jogo de xadrez é um jogo muito interessante. Parece que ele teve algumas modificações desde então, mas é um jogo já milenar. Ele é jogado há muito tempo. Inclusive, os grandes campeões de xadrez, eles são considerados mestres, né? São gênios. Então, as pessoas que jogam xadrez, elas exercitam bastante o raciocínio, né? Você fica muito bom quando joga xadrez. Mas, voltando aqui à história, o rei ficou muito feliz e ofereceu para esse súdito: olha, escolha o que você quiser. Eu quero te dar um presente por causa disso. O que que você quer? Aí ele falou assim: ah, não, não quero nada. Ele falou assim: não, poxa, faço questão, né? Escolha o que você quiser. Aí ele falou assim: tá bom, então eu vou escolher. Para a primeira casa, olha a primeira casa aqui do jogo de xadrez, para a primeira casa, eu quero 1 grão de trigo. Para a segunda casa, eu quero 2 grãos de trigo. Para a terceira casa, eu quero 4 grãos de trigo. E para a quarta casa, eu quero 8. Para a quinta, 16 grãos de trigo. E depois, para a sexta, 32. E depois, 64. E depois, 128. Assim sucessivamente, até a última casa, que é a 64ª casa do tabuleiro. Aí o rei falou assim: só isso que você quer? Grãos de trigo? Poxa, pensei que você fosse pedir ouro, riquezas. Mas tá bom, já que é isso que você quer. Aí ele chamou lá uns calculistas do rei, falou assim: ah, vê aí quanto é que ele está querendo, né? Entrega para ele. Tá bom, é isso que ele quer. Passado algum tempo, os calculistas retornaram e disseram para o rei que nem toda a produção do reino pagaria o que ele estava pedindo. E aí o rei ficou surpreso, né? E eu imagino que você também tenha ficado, assim como eu fiquei também. Então vamos fazer uma análise aqui, olha. Ele pediu para a primeira casa 1 grão, depois 2 grãos, 4, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Então, esse aqui, olha, é o primeiro, primeiro termo de uma progressão geométrica. Por que que é uma progressão geométrica? Porque se você dividir um termo pelo anterior, vai dar sempre o mesmo resultado. Olha. 2 dividido por um dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2.
16 por 8 dá 2, né? Os valores aqui vão sempre sendo dobrados. Você vai dobrando. Então, é uma progressão geométrica de razão igual a 2. Então, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É uma progressão geométrica. Então, você tem aqui, ó, o primeiro termo é 1, e a gente quer que é a primeira, essa aqui é a primeira casa do tabuleiro, a gente quer a 64ª casa, né? E ele não quer apenas a 64ª casa, ele quer tudo isso aqui somado, ó. Ele quer a soma de todos estes grãos de trigo. Então, vamos observar que a gente consegue escrever esta progressão geométrica de uma outra forma. Ao invés de eu escrever 1, 2, 4, 8, eu consigo escrever na forma de potências de base 2. Olha, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 ao cubo dá 8. 2 à quarta dá 16. 2 à quinta é 32. 2 à sexta, 64. Então, o último termo vai ser um 2 elevado a 63, né? Porque são 64 casas, mas a primeira é o zero. Então, a última não vai ser 64, vai ser 63. Então, aqui os números vão aumentando, ó, 8, 16, 32, 64. Parece que aumenta um pouquinho, né? Mas vamos calcular o 2 elevado a 63. Eu abri aqui uma calculadora científica para nos ajudar. Olha, 2 elevado a 63 igual. E por que que não vai dar o resultado? Opa, peraí. Vou apagar aqui, vou fazer de novo, tá? Ó, 2 elevado a 63 igual. Tá aqui o resultado. Olha, é um número muito grande, né? É difícil até de falar esse número. Você tem aqui, ó, 808, 775.808, 854.775.808. São 36 bilhões, 854 milhões, né? E aí vai. Ó, se aqui é bilhão, então 372 trilhões, 36 bilhões. Aqui, olha, 224, perdão, 223 quatrilhões, 372 trilhões. E olha o 9 quintilhões, 223 quatrilhões, 372 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775.808 grãos de trigo. Isso só pela última casa do tabuleiro. Só pela 64ª casa do tabuleiro. Então, imagine você somar todos os resultados. Por que que esse valor ficou assustadoramente grande? Porque isso aqui é uma progressão geométrica. No início, cresce muito pouquinho. Só que à medida que você vai dobrando, 64, 128, né? Vamos escrever aqui no tabuleiro, ó, 128. Aí você vai dobrando do 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192. À medida que vai dobrando, que eles vão ficando maiores, o novo número dobrado, a distância vai aumentando cada vez mais. Então ele vai ficando absurdamente grande, que quando chega na 64ª, só pela 64ª casa do tabuleiro, ele quer 9 quintilhões. Então, os calculistas disseram para o rei: nem toda a produção do reino ia pagar o que ele estava pedindo. E eu já li um artigo numa revista do professor de matemática dizendo que nem toda a produção mundial nos dias de hoje paga o que ele está pedindo. Eu não sei o que você achou, mas eu achei muito bacana, muito inteligente desse súdito, né, que levou o jogo de xadrez para o rei. Bom, eu não sei qual foi a reação do rei. Certamente o rei não deu o que ele estava pedindo, porque não tinha nem para dar, né?
Mas eu imagino que esse rei, se ele ficou tão encantado com o jogo de xadrez, me parecia ser um rei muito justo, e eu imagino que ele tenha valorizado a inteligência e o conhecimento desse súdito e tenha chamado para trabalhar com ele, né? Se eu tivesse uma posição de chefia, de liderança, eu ia querer sempre pessoas muito inteligentes trabalhando comigo, né? As pessoas mais inteligentes do que eu trabalhando comigo, porque eu quero sempre me cercar de pessoas inteligentes, pessoas capazes, capacitadas, porque com essas pessoas a gente só tende a crescer e melhorar. Se você só se cerca de pessoas medíocres, você não vai aprender nada, você não vai crescer. Então, eu achei muito interessante essa história. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido, falando aqui de matemática, como funciona a progressão geométrica. É que os valores vão crescendo, só que eles vão crescendo cada vez mais assustadoramente. Só um comentário. Quando você trabalha, pensa em matemática financeira, você pensa em dinheiro, o dinheiro cresce assim, numa progressão geométrica. Então, se você não paga uma dívida, por exemplo, a sua dívida vai ter juros sobre ela, né? E os juros crescem assim. Então, eu imagino que você que está me assistindo já deve ter ouvido de alguém que não pagou o cartão de crédito ou não pagou o cheque especial, e a dívida, as pessoas dizem assim no dia a dia, virou uma bola de neve. Pois é, vira uma bola de neve, fica cada vez maior, 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 e aí se torna impagável. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Tchau.